Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós temos aqui mais uma aparente contradição do Senhor Jesus, quando ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E essa será mais uma bem-aventurança que nós vamos estudar no nosso grupo de pastoreio desta quarta-feira. Mas por que os mansos herdarão a terra? Quando Jesus fala de mansidão aqui nessa bem-aventurança, ele trata do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o nosso próximo. Portanto, a pessoa mansa é aquela que não guarda ressentimento, que não guarda rancor contra o seu próximo. O manso, ao invés de ficar ruminando as injúrias que ele sofre, ele prefere lançar todas as injúrias sofridas em Deus. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Mansidão também não é se curvar a todos e à vontade de todos. Mansidão é a disponibilidade do nosso coração de sofrer o dano que muitas vezes nos é causado e descansar no Senhor como nosso refúgio, sabendo que Ele é o nosso reto e justo juiz. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de mansidão. Abraão é um deles, quando deixou seu sobrinho Ló escolher as terras, e quando Ló escolhe a terra ali de Sodoma e Gomorra, por conta das campinas verdejantes que tinham naquele lugar, Abraão não murmura e nem reclama. Ele apenas confia no Senhor, pois sabia e tinha plena convicção de que o Senhor é o seu refúgio. Outro exemplo de mansidão que nós encontramos é o de Moisés, que preferiu, ao invés de desfrutar dos privilégios que tinha como filho da filha de Faraó, preferiu humilhar-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Outro exemplo bíblico de mansidão é Davi, que mesmo tendo a oportunidade de destruir a vida de Saul por algumas vezes, ele preferiu deixar com que o Senhor fizesse justiça em seu lugar, ao invés de fazer justiça com as próprias mãos. O profeta Jeremias é mais um exemplo de mansidão que nós encontramos nas Escrituras, que ouvia barbáries acerca do seu respeito e da mensagem que ele pregava como um profeta fiel de Deus. E é bom lembrar que nos dias do profeta Jeremias haviam falsos profetas que não profetizavam aquilo que Deus havia mandado profetizar, que não haviam recebido uma profecia do Senhor, mas eles profetizavam uma mensagem que o povo queria ouvir. Jeremias vai na contramão disso e é fiel àquilo que ele recebeu de Deus, como nós devemos ser, mas ao ser xingado, hostilizado pelos ouvintes da sua fiel mensagem, ele continuou pregando a mensagem que Deus o havia confiado. Mas com certeza o maior exemplo bíblico de mansidão para nós é o Senhor Jesus, que quando ultrajado não tratou com ultraje, que quando humilhado por seus inimigos rogou por eles, que foi submisso à vontade de Deus o Pai. Mas afinal de contas, o que é mansidão? Bom, eu começo dizendo que uma pessoa mansa, ela não gloria dela mesma. Ela não faz elogios a ela mesma. Uma pessoa mansa, ela não tem orgulho dela mesma. Um outro aspecto de uma pessoa mansa é que ela não faz exigências quanto à sua posição. É muito comum nós vermos pessoas em posições de autoridade dizendo: olha, você deve me respeitar porque eu sou seu marido, porque sou seu pai, porque eu sou seu pastor, porque eu sou seu chefe, enfim. Não, a pessoa mansa, ela não precisa e não tem esse tipo de atitudes. O homem manso é semelhante ao que o apóstolo Paulo retratou em Filipenses 2, a partir do versículo 5. Paulo escreveu o seguinte:
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Cristo nunca usou o seu direito de ser Deus, no sentido de se autodefender ou se autopromover. A pessoa mansa nunca está preocupada em se autopromover ou em autodefender-se. A pessoa mansa, ela deixa que Deus mesmo a exalte e também deixa que Deus mesmo a defenda. O homem manso não fica lamentando nos tempos de dificuldade, ele não tem nele o sentimento de autocomiseração. Vejam como Cristo entregava a sua defesa ao Senhor. Em 1 Pedro 2, a partir do versículo 22, a Bíblia diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse é o nosso padrão de mansidão. Ser manso é sermos pacientes, mesmo quando sofremos injustiças. O apóstolo Pedro escreveu em uma das suas cartas que não há nenhuma vantagem em sofrermos ou sermos castigados quando fazemos o mal. Mas se sofremos e somos castigados, perseguidos por fazermos o bem, nós temos que ter paciência em meio a esse sofrimento, pois esse sofrimento que passamos por fazer o bem, as injustiças que sofremos mesmo fazendo o bem, elas são, na verdade, a paciência de suportar esse tipo de justiça, na verdade, é uma virtude do alto. Ser manso está relacionado com ouvir e aprender. A pessoa mansa, ela reconhece a sua pequenez, por isso ela está sempre pronta a ouvir e aprender mais. Ser manso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ser manso é aprender a estar contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:11, escreveu o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12 em diante, ele continua e diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Por último, o Senhor Jesus, ele disse que os mansos são bem-aventurados porque herdarão a terra. Mas o que significa isso? O manso herdará o novo céu e a nova terra. Ele habitará na terra restaurada por Deus depois da volta de Cristo. Ele estará presente aqui quando o Senhor fizer novas todas as coisas. É isso, família. É um pouquinho do que nós vamos ver nesta quarta-feira sobre bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deus abençoe vocês
Espero encontrá-los no grupo de pastoreio em alguma casa de Taboão da Serra e região. E você já sabe, o endereço do grupo estará no nosso grupo de WhatsApp da igreja. Deus abençoe vocês, vamos para frente. Lembrando sempre, igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Faça-se pertencente da Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre. Um abraço.